WW voltando do intervalo. Vamos lá, o petróleo é nosso e a gente vai conseguir explorar do jeito que a gente quer ou a gente acha que não precisa mais explorar? Essa questão é fundamental e a Advocacia Geral da União emitiu hoje um parecer esse que abre caminho para o governo avançar com estudos e, eventualmente, a consequente exploração de petróleo na foz do Amazonas. Reportagem de Marina Demore. Da AGU foi o de que a apresentação de uma avaliação ambiental de área sedimentar por parte da Petrobras não é indispensável e não pode impedir a realização de processos de licenciamento ambiental. A exigência dessa avaliação foi um dos pontos elencados pelo IBAMA para recusar um pedido da estatal para iniciar os estudos preliminares para a exploração de petróleo na região da Foz do Amazonas em maio deste ano. O parecer responde a uma solicitação do Ministério de Minas e Energia, que vive um embate com a área ambiental do governo nessa questão. A Advocacia Geral da União entende que a viabilidade ambiental de um empreendimento deve ser atestada apenas na fase de licenciamento e não durante as etapas de estudos preliminares. O parecer da AGU não tem caráter vinculante, mas dá argumentos ao governo para seguir com os planos exploratórios na região. O presidente Lula já sinalizou ser favorável à realização dos estudos para detectar a presença de petróleo na região. No início do mês, em entrevista à rádios da Amazônia, o chefe do executivo disse que gostaria de continuar sonhando com a exploração da commodity. O governo estima a extração de 10 bilhões de barris de petróleo na foz do Amazonas. No último dia 18, o Ministério Público Federal pediu que o IBAMA negue o pedido de reconsideração feito pela Petrobras e não libere a perfuração na bacia da Foz do Amazonas. O MPF fixou o prazo de 10 dias úteis para que o IBAMA informe sobre o acatamento ou não da solicitação e afirmou que adotará medidas judiciais cabíveis caso sua recomendação não seja atendida. Daniel Rittner, você aí em Brasília já tem a resposta do Ministério do Meio Ambiente ao parecer da AGU? Exatamente. O Ministério do Meio Ambiente divulgou nota agora há pouco dizendo que considera esse instrumento, a avaliação ambiental de área sedimentar, um importante, palavras do Ministério, instrumento técnico para analisar o conjunto dos impactos ambientais e lembra que não foi essa a única exigência que impediu a emissão da licença do IBAMA. Lembra que há também uma questão dos sobrevoos do Oiapoque até a área de exploração que afetam por ruídos, por outros fatores, comunidades indígenas na região, e que falta também um plano de contingência claro em caso de vazamento de petróleo em alto mar. Caio, o Daniel está traduzindo como que uma briga política, na sua essência, se traduziu, daí eu tenho feito uso desse verbo, numa guerra burocrática. Por detrás está essa decisão fundamental. A quantas ela anda? A decisão fundamental é essa, quer dizer, vamos ou não vamos mexer naquele petróleo? William, está tudo caminhando para autorização, né? Do que exatamente? Para a autorização da perfuração do poço FZ49, lá, 775 quilômetros. Todo esse debate é para furar um poço, né? Salvo engano, há mais de 300 blocos na margem equatorial, que tem 1.100 quilômetros, vai ali mais ou menos Guiana, Amapá, até Ceará. E nesse espaço todo, a gente está falando de um poço, né? Um poço ali próximo à Guiana, porque os vizinhos estão explorando bastante petróleo. Tecnicamente, segundo o IBAMA, não pode. Não só em razão da avaliação da chamada AAS, né? Não só em razão disso. Aliás, essa é uma das questões menores. Tem todo um debate climático, transição energética, financiamento, utilização de combustível fóssil. É uma área que eles dizem ser muito sensível, região de manguezais, enfim. Tem uma série de argumentos ambientais contestando. Só que o governo encontrou uma fórmula de levar essa solução, tirar essa solução do debate técnico, ambiental, e levar para a decisão política. Que é o parecer da AGU. O parecer da AGU, o principal ponto dele é a instalação de uma Câmara de Conciliação. E não há conciliação. Não há conciliação. Porque os órgãos ambientais enxergam isso
com as suas justificativas técnicas para impedir, né? Não veem como. E os órgãos, vamos dizer assim, ligados à energia, a petróleo, Petrobras, Centrão, Ministério de Minas, órgão, né? O Centrão, Ministério de Minas e Energia, defende essa exploração, porque considera ali o novo Eldorado, o novo pré-sal. Logo, quem vai decidir isso é o presidente Lula. E está tudo caminhando para ele decidir para, de alguma maneira, mexer para que haja essa exploração. Qual é a observação que vocês têm, Daniel e Thaís, começando por você, a respeito da possibilidade de uma conciliação? Ou é puramente uma decisão política estratégica? Vai ser uma decisão política estratégica, né? Mas tem uma questão de fundo aqui. A gente falava agora há pouco sobre o PIB potencial do Brasil, sobre o Brasil crescer. E quando a gente fala sobre a dependência do combustível fóssil, a segunda pergunta que vem é de onde virá a energia? Porque sem energia o país não cresce, né? E com energia cara também não cresce, além de ter inflação. Então, acho que esse é um ponto fundamental. E aí a segunda pergunta, qual é o tempo da dependência do combustível fóssil? O Adriano Pires hoje estava me lembrando que a bacia de Santos, ela vai acabar lá para 2030. Que se a Petrobras acabar recebendo autorização para fazer a perfuração e fazer a exploração na margem equatorial, ela vai começar lá para 2030. Então, assim, é uma coincidência de tempo em que a Petrobras sai do Campo de Santos, que vai perdendo vai diminuindo ali a sua capacidade de produção e se transfere para a margem equatorial para manter uma produção em alta e manter o Brasil numa posição que ele tem hoje, que é um dos maiores produtores de petróleo e gás. Somos exportadores. E exportadores também, né? Mas assim, o fato de produzir, de ter acesso. Então, a pergunta aqui é o seguinte, qual é a escolha que o Brasil vai fazer diante de um diagnóstico que precisa ser feito? Qual é o tempo da dependência do combustível fóssil? A guerra da Ucrânia mostrou que provavelmente ele seja um pouco mais comprido do que a gente gostaria. Por causa da volta dos europeus aos combustíveis fósseis, na tão propalada transição energética. Daniel. William, me permita, 2 pontos curiosos. Ponto 1, já levantado pela Thaís. Parece que foi ontem que a gente estava falando de descoberta do pré-sal. Isso vai denunciando a nossa idade, mas o pico da produção do pré-sal é 2028-29. A partir daí entra em declínio. Ponto 2, curioso, a gente acabou de falar daquela cúpula em Belém dos países amazônicos em que a Colômbia expressou oposição à exploração de petróleo, acaba de ganhar no Equador um referendo em que a população decide contra a continuidade da exploração, que já é 10, 15% da produção de petróleo no Equador, na Amazônia, uma produção onshore. Pois bem, o que o parecer da AGU diz hoje não é, como explicou o Caio, em caráter vinculante. O Ministério do Meio Ambiente não precisa segui-lo, nem o IBAMA. Agora, você tem todo o governo e o mundo político tirando o meio ambiente e o IBAMA querendo explorar petróleo. O assunto vai ser levado para essa Câmara de Conciliação da AGU, que não vai ter nada de conciliação porque as partes divergem. Então, ela vai funcionar como uma Câmara de arbitragem. E a expectativa, obviamente, é que Jorge Messias, o advogado-geral da União, siga nessa Câmara de arbitragem aquilo que é a decisão, a vontade, o desejo do presidente da República, que me parece que se inclina pela exploração de petróleo. Como isso vai ser digerido pela ministra Marina Silva é uma incógnita, porque não a vejo disposta a ceder. Existem outros processos muito sensíveis no Ministério, estamos falando de BR-319 no Amazonas, de ferrogrão, de exploração de potássio também na Amazônia, do lado de terra indígena ali em Altazes. Então, todos esses são processos muito delicados que, em caso de perda de Marina Silva, acho que são quase que um convite que ela pode aceitar ou não para romper esse pacto com o governo. Agora, Caio, essa difícil decisão está longe de ser um problema doméstico nosso. Sim. Se a gente olha para o que aconteceu lá fora, como a Thaís estava mencionando, da guerra da Ucrânia, ela dá um solavanco na transição energética, mas todos os que se ocupam dessa questão são, digamos, unânimes em dizer que é inexorável. Nós vamos para uma transição energética rumo ao sequestro de carbono, rumo ao que você quiser mencionar, bioeconomia, como você quiser. Todos esses fatores indicam um caminho.
que os próprios países do Oriente Médio estão tratando também de seguir, e a própria China. Aí como é que ficaria para o Lula? Pois é, William, esse debate ele é fascinante, assim, jornalisticamente fascinante, o tema, porque ele tem 1000 enfoques possíveis. Esse é um deles, né? Importante. O Brasil que cedia, organiza uma cúpula da Amazônia, Brasil que e tem... vem a COP29. Isso, vai sediar, né, em Belém. Isso. O Brasil que conseguiu, neste governo agora, ampliar o debate sobre uma agenda verde para além, são 17 secretarias de meio ambiente, vamos dizer, uma em cada ministério, esparramadas ali na esplanada, que conseguiu levar esse debate sobre economia verde, sair do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Fazenda. Ele é o mesmo Brasil cujo governo, é o mesmo governo que quer explorar petróleo na margem equatorial, né? Na nova fronteira petrolífera brasileira. Aí você tem vários debates. Assim, o Brasil quer ser um país de economia verde? Ou ele quer financiar essa transição, furar o petróleo e financiar com o dinheiro dali? Isso. A gente tem que olhar sobre outro enfoque. A gente está falando da região, talvez com a população mais pobre do Brasil. A gente está falando de Maranhão, estamos falando de Amapá. É colocada alguma alternativa para eles? Não é. É isso, o petróleo lá está sendo tratado como Eldorado Salvação. Quem fala que é contra... A geração de riqueza do petróleo é absurda. Sim, né? Mas concentra também. Né? Concentra, mas ela foi concentrada, por exemplo, levando em consideração. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, se é para fazer lá ou não, estou só trazendo aqui os fatos. O Sudeste se beneficiou deveras, né, da descoberta do pré-sal e de antes disso. E aí agora o pré-sal vai acabando, então nem o Sudeste nem o Norte vão ficar. É uma questão difícil, assim, usar o dinheiro para enriquecer o Norte e ao mesmo tempo bancar a transição, mas qual transição? Sobre qual prioridade? Sobre qual diagnóstico para a transição? Daniel. Thaís, aí tem um outro fator. O pessoal que quer a exploração do petróleo diz, olha, mas como é que a gente vai falar aqui de risco de vazamento como se nós estivéssemos tratando aqui de alguma coisa que só pode acontecer aqui e podemos tomar todos os cuidados, enquanto a Guiana, aqui do lado, no final da década vai estar produzindo 1,5 milhão de barris por dia para uma população de 750 mil pessoas, ou seja, são 2 barris de petróleo por dia por pessoa. Isso é riqueza na veia. Né? Então, é essa a prosperidade que você diz. Por outro lado, o pessoal que é aliado da Marina Silva diz, olha, mas como é que o Brasil quer influenciar em negociações climáticas, sediar a COP30, atirando, convidando para sair, possivelmente, uma ministra que simboliza o compromisso ambiental do Brasil. Então, assim, isso é um dos maiores dilemas que eu já vi nos últimos governos até agora. Eu, como analista, detesto maniqueísmos, mas nesse caso é difícil a gente fugir. Porque o vocabulário que está sendo usado agora é o seguinte: gente de projeção internacional, como o professor Nobre, por exemplo, talvez um dos cientistas brasileiros mais conhecidos no exterior, lidando com questões de mudança climática, diz o seguinte: explorar petróleo na Amazônia é eco-suicídio. E outras pessoas dizem, é suicídio não explorar o petróleo na Amazônia. Pessoal, a gente vai para o intervalo, essa discussão tenho certeza vai prosseguir, nós vamos tratar muito dela. Quando a gente voltar, o assunto é a reunião dos BRICS na África do Sul e o papel da China diante desse grupo. Até já.